aí, minha gente? Estou aqui mais uma vez e hoje para falar sobre geometria espacial. A geometria espacial, que é a geometria das formas, é a geometria das 3 dimensões. Quando você está andando pela rua, você vê várias formas, prédios, monumentos. Tudo que tem 3 dimensões, comprimento, largura e altura, é com o formato da geometria espacial. Portanto, a geometria espacial está à nossa volta, em tudo que a gente tem. Mas para falar de geometria espacial, nós temos necessariamente que falar sobre Platão. Platão? Ué, mas o professor Platão não foi um filósofo? Também foi. Só que Platão era uma criatura que estava tão à frente do seu tempo que, brincando com qualquer coisa, ele descobria algo de importante. E foi o que aconteceu no caso aqui da nossa geometria espacial. O Platão, lá mexendo com a geometria, com as formas, ele acabou encontrando 5 poliedros que, posteriormente, foram batizados como poliedros de Platão. Então o Platão deixou para a gente tudo de bom, quer dizer, além da filosofia, deixou também aí os nossos poliedros. E quem são os 5 poliedros de Platão? Os 5 poliedros de Platão são o tetraedro, o hexaedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Estou falando, nossa, professor, quem são essas criaturas? Bom, quando a gente fala de poliedros, pense no significado. Poli, o que significa poli? Vários, muitos. E o que significa edros? Edros quer dizer faces. Então, figuras que têm várias faces são poliedros. No caso aí, esses 5 poliedros do Platão, eles têm mesmas características. Um poliedro é formado por o quê? Ele é formado por faces, por vértices e por arestas. E o Platão percebeu que esses 5 poliedros têm determinadas características similares. E por isso ficaram conhecidos como poliedros de Platão ou poliedros platônicos. É claro que, quando a gente fala de vestibular, aí nós temos que pensar nos cálculos. Já que eles têm vértices, eles têm faces e eles têm arestas, um outro matemático chamado Euler, que a gente escreve Euler, mas que se fala Euler, descobriu que existe uma relação entre os vértices, faces e arestas de um poliedro. Essa relação, que ficou conhecida como relação de Euler, é a seguinte: V mais F é igual a A mais 2, onde V é o número de vértices do poliedro, F é o número de faces e A é o número de arestas. Então, V mais F igual a mais 2. Esta relação vale para poliedros fechados. Então, se você tem assim, imagina uma caixa de sapatos fechada, ok? Para essa caixa de sapatos vale a relação, V mais F igual a mais 2. Se você retirar a tampa da caixa de sapatos, ela ficar aberta, aí vale V mais F igual a A mais 1, que é a fórmula para poliedros abertos ou superfície poliédrica aberta. Certo, gente? Nós vamos falar agora, meus amigos, sobre prismas. Só que para falar sobre prismas, nós precisamos de alguns recursos lá da geometria plana. Veja, nós temos lá na geometria plana os polígonos regulares. Quem são os polígonos regulares mesmo? São aqueles que têm todos os lados congruentes iguais e todos os ângulos congruentes iguais. Existem 3 que se destacam. Quais são? O triângulo equilátero, o quadrado e o hexágono regular. E por que eu preciso desses 3? Porque quando a gente trabalha com prismas, a base de um prisma, em geral, quando se trata de vestibular, é uma dessas 3 figuras. Então, por isso, vamos lá relembrar, gente? Vamos lá. Tem aí o triângulo equilátero, a área dele, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Temos o quadrado, cuja área é igual a L ao quadrado, sendo L o lado, claro. E temos o hexágono regular, que na verdade você pode subdividir em triângulos e chegar à fórmula que é a área de um hexágono regular, 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ou seja, 6 vezes a área do triângulo equilátero. Ok? Relembrou? Agora sim nós podemos falar sobre prismas. Pense assim, imagine que você tem 2 figuras planas iguais em planos paralelos. Por exemplo, você tem 2 triângulos idênticos e eles estão em planos paralelos, em qualquer posição. Aí você vai ligar o triângulo de cima com o triângulo de baixo, ok? Se você ligar o triângulo de cima com o triângulo de baixo, você vai formar o que a gente chama de prisma. Mas não precisa ser triângulo. Pode ser quadrilátero, pode ser pentágono. Professor, pode ser um círculo?
Informalmente pode, mas quando você pega dois círculos iguais e liga, aí você vai formar um cilindro, que veremos daqui a pouco, ok? Então, vamos dar uma olhadinha num prisma? Veja esse prisma hexagonal que está aparecendo aí para você. Veja só, você tem aí o prisma fechado, correto? Mas a gente pode abrir o prisma. E abrir um prisma é planificar, essa é a palavra que os matemáticos preferem. Então, se você planificar um prisma, veja só como é que ele fica aí. Você tem esses dois hexágonos que você está vendo, são as duas bases do prisma. E esses retângulos que você está vendo são as chamadas faces laterais. Ok? Um prisma também é formado por arestas. Nós temos, pessoal, arestas que ficam na base e arestas que ficam nas laterais. Ok? Tudo isso você descobre tanto na figura fechada quanto na figura aberta. Se você tiver uma questão de vestibular que pede para você calcular a área de um prisma, não interessa se é área lateral ou área total ou área da base, área é geometria plana. Porque lembra que nós estamos na geometria espacial, na das 3 dimensões, mas nós dependemos da geometria plana. Então, área, você planifica a figura e aí você calcula a área que você quiser. Se for área lateral, são só os retângulos. Se for a total, você acrescenta os dois hexágonos, certo? Agora, e o volume? Gente, sem sombra de dúvida, o que existe de espacial na geometria é o volume. E para falar de volume, vamos falar sobre um matemático aqui chamado Cavalieri. O Cavalieri foi um matemático que trabalhou com essa parte de volume e para mostrar para as pessoas da ideia de volume, ele fez assim. Imagine que você tem uma pilha de cartas de baralho. Pensa lá, cartas de baralho. Essa pilha de cartas, supondo as cartas todas iguais, você pode empilhar em qualquer posição, reto ou inclinado, não importa. A quantidade de cartas é a mesma, se a pilha estiver retinha ou se ela estiver inclinada. E com isso, o Cavalieri mostrou para as pessoas que se nós temos uma figura espacial, um prisma no caso, o volume dele, se ele tiver a mesma altura e a mesma base, o volume não se altera. E como é que eu calculo o volume do prisma? Através da relação volume igual a área da base multiplicado pela altura. Pensando na pilha de cartas, a primeira carta é como se fosse a base. E a quantidade de cartas representaria a altura. Tá certo? E o que temos aí pela frente? De todos os prismas, 2 se destacam. O paralelepípedo retângulo e o cubo. Vamos falar primeiro do paralelepípedo retângulo. É um prisma que é formado por 6 retângulos. O professor pode ter quadrado junto? Pode. Misturar retângulo com quadrado? Pode. Você pode pensar que o quadrado é um retângulo que tem os lados iguais? Perfeito. Ele tem 6 faces, então. Ok? Essas 6 faces, elas são paralelas 2 a 2. Basta que você pense numa caixa de sapatos. A tampa e o fundo seriam 2 faces paralelas. E as partes laterais das caixas de sapatos são também paralelas de 2 em 2. Ok? Então são quantas faces ao todo? São 6 faces ao todo. Nós temos também, gente, as arestas, que aí eu vou chamar de A, B e C. Entenda que o A representa o comprimento, o B representa a largura e o C a altura. Não necessariamente nessa ordem, se você quiser mudar, você pode. Ok? O que mais? Nós temos ainda, gente, 2 diagonais, que eu vou chamar de Dzinho e de Dzão. Dzinho é chamada de diagonal da face, ou da base, se você prefere. E o Dzão, a gente costuma chamar só de diagonal. Embora, muitas vezes, a gente veja em prova de vestibular, diagonal do paralelepípedo, diagonal do sólido, mas o comum é usar só diagonal. Ok? Então vamos lá de novo. Quem são ABC? São as dimensões, comprimento, largura e altura. Dzinho, diagonal da face ou da base. Dzão, diagonal. Como é que eu descubro as diagonais? Adivinhe. Usando o teorema de Pitágoras. Porque você consegue formar triângulos com as diagonais e com as arestas. Então, por Pitágoras, você resolve. E aí você vai chegar numa fórmula que é a da diagonal, que é Dzão ao quadrado igual A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Esta é a fórmula da diagonal. Essa fórmula é bastante usada. Mas entenda, essa fórmula, gente, caso vocês esqueçam, vocês podem encontrar por Pitágoras. Tá? Então não fique preocupado. Agora eu vou te pedir o seguinte, abra o paralelepípedo para mim, planifique. Como é que é um paralelepípedo aberto? Veja aí. Bom, repare que ele é formado por 6 faces, e essas 6 faces são retângulos
mas você pode misturar quadrado também se você quiser, certo? Se você quiser calcular a área total do paralelepípedo, é só calcular a área desses retângulos e quadrados que você está vendo, desses 6. Como é que é a área de retângulo mesmo? Base vezes altura. Como é que é a área de quadrado? Lado ao quadrado. Ok? Então a área total do paralelepípedo, calcule a área dos 6 retângulos aí, ou dos retângulos e quadrados. E o volume? Bom, gente, aí é uma vantagem. O volume é o mesmo do prisma que eu te disse. Volume é igual à área da base vezes a altura. Tá? Usando as letras aí que nós estamos usando, volume igual a Bzão vezes H. O Bzão é a área da base, o H é a altura. Agora, se você pensar no paralelepípedo, você pode pensar assim, ó, veja só. Vzão igual A vezes B vezes C. Mas por quê, professor? Porque o A vezes B representa a área da base. E o C representa a altura do paralelepípedo. Você quer um exemplo? Imagine o seguinte, você vai construir uma piscina na sua casa. Então, vão escavar o terreno, vão concretar, vão azulejar. Depois que a piscina estiver pronta, você quer saber quanto de água vai nessa piscina. Se essa piscina tem o formato de um paralelepípedo retângulo, então você faz assim, vamos chutar valores aqui. Digamos que a piscina tem 4 metros de largura por 8 metros de comprimento por 2 metros de altura. 4 por 8 por 2. Você vai calcular o volume dessa piscina então. Então o volume, V, vai ser igual 4 vezes 8 vezes 2. Supondo aí as medidas todas em metros, 4 vezes 8, 32, vezes 2, 64. 64 o quê? Metros cúbicos. Por que metros cúbicos? Porque 4 metros vezes 8 metros vezes 2 metros é igual a 64 metros cúbicos. Professor, mas eu não podia dizer em litros? Sim, existe uma relação entre litro e metro cúbico, que é a seguinte, 1 metro cúbico igual a 1000 litros. Agora, gente, litro é uma medida de capacidade. Para você não confundir, vamos fazer assim. Imagine que você tem uma garrafa de água. Qual é a capacidade dessa garrafa d'água? Bom, se eu te pergunto assim, eu estou perguntando qual é a capacidade total, se ela estiver cheia. Agora, suponha que existe água até uma determinada altura dessa garrafa. Então, a capacidade, naquele instante, é a quantidade de água existente naquele instante. A capacidade total é igual ao volume. Então, quando se pega uma questão de vestibular, ele diz assim, uma piscina tem tais dimensões, como a gente fez aqui. Ele quer que você calcule a capacidade da piscina. Aí ele está pedindo a capacidade total, certo? Aí sim você pode dizer 64 metros cúbicos ou 64 mil litros. Ok? Viu como é simples? Bom, eu disse que são 2 prismas notáveis. Falei do paralelepípedo retângulo, agora falarei do cubo. Mas o cubo, gente, ele tem um outro nome. O cubo ele também é chamado de hexaedro regular. Pense na palavra. O que significa hexa? Hexa quer dizer 6. O que quer dizer edros? Edros, faces. Então, hexaedro, 6 faces. Regular quer dizer o quê? Que todas as faces são idênticas, todas as faces são iguais. Então, o nosso cubo, como é popularmente conhecido, ele também tem 6 faces, assim como o paralelepípedo. Ô, Domingos, me diz uma coisa, posso dizer que um cubo é um paralelepípedo que tem todas as faces iguais? Sem problemas. Não vai te trazer prejuízo algum em questão nenhuma de vestibular. Agora, se você pensar que o cubo é formado por 6 quadrados, então pense assim, você tem um cubo fechado. O que tem aí de dimensões? Comprimento, largura e altura. Que eu estou representando não por ABC, mas por A e A. O A é o comprimento, o A é a largura e o A é a altura. Agora você pensa num cubo aberto. Veja como é que ele fica aí planificado. Veja, um cubo planificado, um cubo aberto, é formado por 6 quadrados. Então se eu pedir assim para você, qual é a área total de um cubo? Isso, é 6 vezes a área de cada quadrado. Como a área de cada quadrado é A ao quadrado, então a área total, vamos escrever assim, AT, igual 6 vezes A ao quadrado. Essa é a área total do cubo. Por favor, não confundir com a área lateral, gente. Não confundir. Por que não confundir? Nós temos o seguinte. Imagine que você tem um cubo fechado e eu quero que você calcule só a parte lateral do cubo. Quantas faces ele tem lateralmente? Ele tem 4. Então a área lateral de um cubo é igual a 4 vezes A ao quadrado. A área total
igual a 6 vezes A ao quadrado, e a lateral 4 vezes A ao quadrado. E o volume do cubo? Volume é a área da base vezes a altura. Ah, quer dizer que é a mesma coisa de prisma? Claro, gente, o cubo é um prisma. Como é que fica isso num cubo? Fica assim, V igual A vezes A vezes A. Só que A vezes A vezes A é igual a ao cubo. Então, o volume de um cubo igual a ao cubo. Se você quiser calcular as diagonais do cubo, Dzinho e Dzão, você também usa o mesmo procedimento que eu te mostrei em paralelepípedo, ok? Você pode usar Pitágoras, formar triângulos ali que você resolve. Bom, essas duas figuras, gente, paralelepípedo, retângulo e cubo, caem em todos os vestibulares do Brasil, não só na prova de matemática, mas na prova de física, em muitas situações, você também tem essas figuras lá. Na eletricidade, às vezes são colocadas cargas elétricas nos vértices de um cubo ou de um paralelepípedo. Na termologia, você tem lá uma barra de gelo em formato de paralelepípedo, retângulo ou de cubo. Então essas duas figuras são muito importantes. Feito? Pirâmides. E, invariavelmente, quando nós falamos sobre pirâmides, já vem a imagem das pirâmides do Egito. Na verdade, as belas pirâmides do Egito, que foram construídas aproximadamente 2.500 anos antes de Cristo, que são obras de engenharia fantásticas, mas não só obras de engenharia. Existem aí, pessoal, dados relativos às pirâmides do Egito que são impressionantes. A posição delas no planeta Terra tem uma ligação com as águas do planeta. A posição delas no planeta Terra tem a ver com constelações da época. Então, quem construiu as pirâmides do Egito não tinha só conhecimento de engenharia, de arquitetura, tinha um conhecimento matemático, de astronomia, de geografia. A pessoa que construiu, a pessoa que planejou, inclusive a posição, estava muito à frente do seu tempo, sem dúvida nenhuma. Agora, se a gente pensar, o que é uma pirâmide na verdade? Ela era o túmulo, o mausoléu dos líderes da época. A maior pirâmide que tem no Egito, que é a pirâmide de Quéops, ela tem aproximadamente 146 metros de altura. Isso dá um prédio de uns quase 50 andares, imagine. Essa é a maior. Só que no Egito não existem só as 3 grandes pirâmides, existem mais de 100 pirâmides. Por quê? Todo mundo que morria tinha lá como status ser enterrado numa pirâmide, ser colocado numa pirâmide. Depois da sua morte, ele voltaria para pegar os tesouros que ali estavam. Então tem pirâmides pequenas, não são só pirâmides grandes. Existem pirâmides, gente, na região do México, não só no Egito. Aliás, existem pirâmides espalhadas pelo mundo. Se você começar a estudar isso, você vai ver que tem pirâmide em tudo que é lugar. E do ponto de vista matemático, o que é uma pirâmide? Você imagina que você tem uma figura qualquer plana, quadrado, triângulo, hexágono. Vamos imaginar um quadrado. Você pega um ponto fora do quadrado, um ponto no espaço. Você liga esse ponto a todos os pontos dos lados do quadrado e aí você vai formar uma pirâmide. Essa pirâmide que eu citei seria uma pirâmide de base quadrada, mas ela pode ter base triangular, hexagonal, a base que você quiser. Mais uma vez, a gente vai pensar na figura fechada, se a gente quer calcular volume, e na figura aberta, planificada, se nós queremos calcular área. Se nós precisamos de volume, como é que é o volume da pirâmide? É 1/3 da área da base vezes a altura. Professor, mas 1/3 por quê? O mesmo Cavalieri que eu citei antes, ele descobriu que se você construir um prisma, tá, que nós já vimos, e você cortar esse prisma em 3 partes localizadas, bem estratégicas, você forma 3 pirâmides de mesmo volume. Ou seja, de dentro de um prisma, você consegue tirar 3 pirâmides, não necessariamente de mesmo formato, mas de mesmo volume. Por esse motivo, o volume de uma pirâmide é 1/3 do volume de um prisma. Então, V igual 1/3 vezes Bzão vezes H. É o volume de uma pirâmide. E se você quiser área? Bom, abra a pirâmide, planifique. Você reparou uma coisa? A pirâmide tem uma base só. Vamos imaginar aí, então, a pirâmide, a base da pirâmide, e em volta você tem os triângulos. Veja só, você tem triângulos aí, que são as partes laterais, e tem a base da pirâmide. Aliás, a base pode ser qualquer, mas as 3 bases mais comuns são triângulo equilátero, quadrado e hexágono regular. Assim como nos prismas, esses 3 polígonos regulares são as bases mais comuns das pirâmides nas questões de vestibular. Então, se você deseja calcular a superfície lateral ou a área lateral, se você prefere, de uma pirâmide, você calcula a área dos triângulos que existem em volta. Como é que é a área de triângulo mesmo? Como é que é?
Base vezes altura sobre 2. Se você quiser a área total, aí você acrescenta a base da pirâmide, que pode ser qualquer uma dessas que eu citei. Triângulo equilátero, quadrado e hexágono regular. Volume. Volume nós já vimos, volume de uma pirâmide igual a 1/3 da área da base vezes a altura. Porém, gente, os problemas de vestibular não se restringem a isso. Existem situações onde você tem que trabalhar primeiro internamente na pirâmide ou na face para você chegar onde você deseja. Então eu quero que você veja essa figurinha aí, ó. Veja só. Nós temos 3 pirâmides e nós temos internamente triângulos retângulos. E na face também nós temos triângulos retângulos. Nós temos então a aresta lateral da pirâmide, nós temos arestas na base da pirâmide, nós temos a apótema da pirâmide. Você fala, e o que é a apótema da pirâmide, professor? É uma medida que vai do vértice da pirâmide até o ponto médio do lado da base. Então, com esses triângulos, nós podemos usar o teorema de Pitágoras e, claro, partir para a resolução do exercício. Certo? Além disso, uma questão muito comum em vestibular hoje em dia é quando a gente fala de secção transversal. O que significa secção? Ou seção com cedilha? Significa um corte. Então imagine assim, você tem uma pirâmide e você vai fazer um corte paralelo à base. Veja só. Fez um corte paralelo à base. Quando você faz um corte paralelo à base, a pirâmide ela fica dividida em outros 2 sólidos. Uma pirâmide menor na parte de cima e na parte de baixo uma figura chamada de tronco de pirâmide. O que os vestibulares gostam muito é de comparar a pirâmide pequena, lá da ponta de cima, com a pirâmide grande. E por que eu posso fazer essa comparação? É porque elas são semelhantes, gente. Então eu posso comparar a pirâmide pequena com a pirâmide grande. Você pode comparar, por exemplo, assim, as arestas da pirâmide pequena com as arestas da grande, a altura da pequena com a altura da grande. Mas um alerta, quando você comparar, por exemplo, a altura das 2 pirâmides com as áreas, aí você tem que levar as alturas ao quadrado. Ué, por que isso, Domingos? Gente, a altura é uma medida linear. Por exemplo, a altura de uma pessoa é 1,60 metros, 1,60 m. É metro. Agora a área de uma casa, 80 metros quadrados. Eu não posso comparar metro com metro quadrado, a não ser que eu faça isso que eu disse, que você eleve as alturas ao quadrado para poder comparar com as áreas das superfícies. E se for comparação com o volume? Se você for comparar as alturas com os volumes, aí você deve elevar as alturas ao cubo para poder compatibilizar com os volumes. Ok? Isso cai bastante em vestibular, fique muito atento a isso. Agora, meus amigos, nós vamos falar dos cilindros. Porque as figuras que nós estávamos falando até anteriormente eram figuras formadas por faces planas, não é verdade? Todas elas. Agora o cilindro tem curvatura. Pense em 2 círculos idênticos em planos paralelos. Se você ligar todos os pontos da circunferência de cima a de baixo, você vai formar um cilindro. Se o cilindro tiver uma inclinação, ele é chamado de cilindro oblíquo. Mas o cilindro comum nos vestibulares é o cilindro reto. Um cilindro tem os seguintes elementos. O raio da base, já que a base é um círculo, né, gente? Tem um raio que eu vou chamar de R. O cilindro tem uma medida chamada de geratriz, que é essa que você está vendo aí. E quando o cilindro for reto, a geratriz será igual à altura. Tá? Porque no cilindro oblíquo, a geratriz e a altura são diferentes. No cilindro reto, a geratriz e a altura são iguais. Pense num cilindro fechado. Ok? Agora vamos pensar num cilindro aberto, num cilindro planificado. Gente, olha só como é que fica o cilindro planificado. A parte lateral dele, a superfície lateral, ela é um retângulo, ou até pode ser um quadrado, mas em geral é um retângulo, e esses 2 círculos aí são as 2 bases. Mais uma vez eu digo, se você deseja calcular a área, ou lateral ou total, e sempre que eu falar área de uma superfície, né, gente? Sempre, toda a área de uma superfície, sempre que eu quero calcular a área, eu abro a figura, eu planifico a figura. No caso do cilindro, essa parte lateral que você está vendo, esse retângulo, como é que é a área de retângulo? Base vezes altura. Então, entenda que esse comprimento aí da base do retângulo é o mesmo comprimento da circunferência, é 2πr. E a altura desse retângulo é h. Portanto, a área lateral de um cilindro é 2πr vezes h. 2 vezes π vezes r vezes h. E se você quiser a área total? Aí você acrescenta as 2 bases. Como é a mesma área de um círculo? πr ao quadrado? Então a área total seria 2πrh mais 2πr ao quadrado. E o volume? O volume, aí, mesmo lá, área da base vezes a altura, gente. Sempre que eu falar em volume,
Área da base vezes a altura. Se for de pirâmide ou de cone, aí é 1/3. Só que se você pensar no caso do cilindro, quem é a base do cilindro? É um círculo, cuja área é πr² e a altura é h. Então como é que fica o volume de um cilindro? V igual π vezes r² vezes h. Só que o cilindro tem outros componentes, que eu queria te dar umas dicas aí, vamos ver? Por exemplo, o cilindro equilátero. O que é um cilindro equilátero? Imagine que você vai fazer um corte vertical num cilindro, verticalmente, passando exatamente pelo centro das bases. Esse corte vertical, ele é chamado de secção meridiana. Secção é um corte, meridiana porque ele passa verticalmente pelo centro das bases. Quando você cortar verticalmente e você enxergar dentro da figura um quadrado, é porque o cilindro é um cilindro equilátero. E nesse cilindro, gente, o h é igual a 2r, a altura é igual ao diâmetro da base, a altura é igual ao dobro do raio. Certo? Esse é o cilindro equilátero. Então, recapitulando, planificação, abre a figura, planifica e acha as áreas. Volume. Volume igual π vezes r² vezes h. Ok? O cilindro é uma figura importantíssima porque muitas embalagens têm formato de cilindro. Quantas embalagens você já não viu? Embalagem de leite em pó, embalagem de azeite, de óleo de soja, enfim. Então são várias. Lata de refrigerante de cerveja. Aí já, hoje em dia, nem tanto, pessoal, porque já existe um formato, basicamente um cilindro. Mas é que nas pontas, em cima e embaixo, já tem uma certa curvatura ali. Então, mais essas latas mais antigas é que tinham esses formatos aí. Ok? Agora a gente vai falar sobre uma outra figurinha, aspas, redonda, que é o cone. Imagine que você tem um círculo, ok? E você vai pegar fora desse círculo um ponto. E aí você vai ligar esse ponto a todos os pontos da circunferência. Você vai formar um cone. Gente, eu posso dizer que o cone é uma pirâmide? Será que um aluno pode dizer isso? Informalmente pode. Tá? Para efeito de resoluções de questões não tem problema. Dizer que é uma pirâmide de base circular. Mas para efeitos técnicos não. Tá? Mas para efeito de questões tudo bem. O cone que cai no vestibular é o cone chamado de cone circular reto. Que é um cone, pessoal, onde se você sair do vértice e for até a base, a altura cai no centro da base. Aí nós temos um cone chamado de cone circular reto. Circular porque a base é um círculo e reto porque a altura caiu no centro da base. Agora, reparou que vai aparecer um triângulo aí para você? Veja só. Esse triângulo tem altura h, ele tem geratriz G e raio R. Como esse triângulo é retângulo, gente, e a geratriz seria a hipotenusa dele, claro que você pode usar o teorema de Pitágoras. Então, usando o teorema de Pitágoras, você relaciona esses três, geratriz, altura e raio. Ok? Bom, além disso, nós temos especialmente um cone que se chama cone equilátero, que é um cone que você faz assim. Vamos lá. Pega um cone, corte ele na vertical, passando pelo vértice e pelo centro da base. Se você fizer esse corte, que é uma secção meridiana, e você enxergar um triângulo equilátero, aí o cone é chamado de cone equilátero. Ok? No cone equilátero, gente, a geratriz é igual ao dobro do raio. G é igual a 2R. E como é que fica um cone planificado? Então vamos planificar um cone? Vamos lá. Veja, essa figura mostra um cone fechado e um cone aberto. Se repare que o cone aberto é o setor circular. O que é o setor circular? Nós vimos na geometria plana que é uma fatia do círculo, é um pedaço do círculo. Então, se te pedirem assim, calcule o ângulo que você obtém quando você planifica um cone, você pode chamar esse ângulo de alfa e usar uma regra de 3. Né? Basta que você pense lá que o alfa é o ângulo que você deseja e que o raio desse setor seria a geratriz. Aí você faz uma regra de 3 e resolve. E daí também você tira a área lateral de um cone, que é dada por π vezes r vezes g. Então a área lateral AL igual π vezes r vezes g. E o volume? O volume de um cone é o mesmo de uma pirâmide. V igual 1/3 da área da base vezes a altura. Então, V igual 1/3 vezes πr² vezes h. Porque a base é um círculo cuja área é πr². E o volume de um cone, ele tem o mesmo princípio daquele do Cavalieri lá, do prisma com a pirâmide. Assim, se você pegar 3 cones idênticos, você consegue, encaixando esses 3, cortando e encaixando, formar um cilindro, de mesma base e mesma altura. É por isso que o volume de um cone é 1/3 do volume de um cilindro, que tem a mesma base e a mesma altura do cone. Certo?
E aí nós chegamos à nossa figura chamada de figura perfeita. Quem é a figura perfeita? A esfera. Gente, muitos consideram a esfera uma figura perfeita por uma série de fatores. Tá? Não só fatores matemáticos, mas questões físicas envolvem isso. A esfera, de fato, ela tem uma série de vantagens em relação às outras figuras. Tá? Por exemplo, a esfera é uma figura onde você consegue, com uma mesma superfície, ter um volume maior. Então, imagine assim, você vai fabricar um tipo de embalagem para alguma coisa. A embalagem perfeita, que te daria um volume máximo, seria a esfera. Só que o problema da esfera, daí, em termos práticos, é você conseguir guardar, né, acondicionar, ela não ficar rolando. Então, essa é a desvantagem da esfera. Mas do ponto de vista assim, de volume máximo, ela é perfeita mesmo. O que você precisa saber da esfera? Gente, se nós cortarmos uma esfera ao meio, bem ao meio, você vai encontrar um círculo ali em volta, no corte, que é chamado de círculo máximo. Ali você tem o raio, que é o raio da esfera. Com este raio, você vai encontrar as duas principais relações, que são a área da superfície da esfera, que é igual a 4 vezes π vezes r ao quadrado. Então, a área, pode chamar de A ou de S, né? A área A, por exemplo, é igual a 4 vezes π vezes r ao quadrado. E o volume da esfera é igual, V igual 4 sobre 3 vezes π vezes r ao cubo. E aqui tome cuidado. Quando a gente fala em área da esfera, toda área, gente, é uma área de superfície. Por abuso de linguagem, eu só falo área. Mas toda área é de uma superfície. Então, no vestibular, eles pedem, calcule a área da superfície da esfera. Pense como se fosse a casca, tá? Usando um termo aqui chulo. A casca da esfera é a superfície, então a área é da casca. Mas o volume é da figura toda, ok? Bom, nós podemos fazer um corte não no meio, nós podemos fazer uma secção, um corte em outra posição. Imagine que você vai fazer um corte não no centro da esfera. Se você fizer essa secção, você vai formar ali uma figurinha chamada de calota esférica, mas, sobretudo, você vai formar um triângulo. Veja só, veja esse triângulo aí. Nesse triângulo, meus amigos, vocês têm o Rzinho, que é o raio da secção, o Dzinho, que é a distância da secção até o centro, e o Rzão, que é o raio da esfera. Como esse triângulo é retângulo, é claro que você pode usar o teorema de Pitágoras. Rzão ao quadrado é igual a Dzinho ao quadrado, mais Rzinho ao quadrado. E as questões comuns dos vestibulares, pessoal, não só hoje em dia, mas de uns 20 anos para cá, o que gostam de cobrar sobre esfera é assim, eles gostam de colocar a esfera dentro de uma outra figura, de um cubo, de um paralelepípedo, de uma pirâmide, de um cone, ou o contrário, ou colocar as figuras dentro de uma esfera. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma situação bem comum. Imagine que você tem uma esfera inscrita num cubo. A palavra inscrita significa que as partes laterais aí do cubo, as faces, enfim, a esfera tem que tocar nelas, tem que tangenciar, certo? Pessoal, nós precisamos achar uma relação entre a figura de dentro e a figura de fora. No caso dessa relação entre a esfera inscrita num cubo, você vai ter assim, o diâmetro da esfera é igual à aresta do cubo. Tá? Então, como o diâmetro é o dobro do raio, o diâmetro da esfera, que é 2r, é igual a A. Então, A igual a 2r. Então, você tem que relacionar a figura que está dentro com a figura que está fora. Não precisa ser uma esfera necessariamente envolvida, mas sempre relacionar as figuras. Tá? Você tem que achar um jeito de relacionar. Ok? Com isso, nós encerramos essa nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e, mais do que isso, tenham aprendido. E até a próxima oportunidade, meus amigos. Tchau, tchau.